Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Num dos primeiros vídeos do canal, eu falei sobre as orações em inglês que obedecem à estrutura SVO para definir sua ordem direta. E se você ainda não assistiu ao vídeo sobre SVO, eu te aconselho a dar uma pausa aqui e assistir ele primeiro. Lá tem muita informação essencial para o que eu vou falar nesse vídeo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como construir uma frase afirmativa em inglês. Essa construção costuma ser bem simples, já que, em geral, os complementos costumam ser acrescentados depois do objeto da frase, com exceção dos advérbios de frequência, que costumam vir depois do sujeito só para bagunçar um pouquinho a nossa vida. Mas eu vou voltar a falar sobre isso em outro vídeo. Como o sujeito e o objeto são praticamente automáticos na frase, eu vou focar na parte do verbo, que no inglês, tirando o presente e o passado simples, costuma se apresentar em forma de locuções verbais. Locução verbal, caso você não saiba, é um conjunto de verbos que se combinam para passar uma ideia só, funcionando como um único verbo. Só para ficar claro, no português, um exemplo de locução verbal é visto na frase "eu vou estudar inglês", onde a locução "vou estudar" faz a função do verbo "estudarei". No inglês, esse tipo de construção é muito comum na forma afirmativa e é obrigatório nas formas negativa e interrogativa, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Isso acontece porque, no geral, em inglês, o tempo verbal é definido pelo verbo auxiliar ou pelo menos completado por ele. Verbo auxiliar? Como assim? E aí, apressado, tinha tempo que você não aparecia. Bom, resumindo, se você tem uma locução verbal, você vai ter mais de um verbo. Mas mesmo assim, só um verbo vai carregar a ideia principal a ser passada. Esse vai ser chamado de verbo principal. Todos os outros verbos, então, vão ser chamados de verbos auxiliares. E sua função, como o próprio nome já diz, é de auxiliar, ou seja, ajudar o verbo principal a passar a mensagem. E como eu vou saber qual verbo é o principal e qual é o auxiliar? É muito simples. O último verbo da locução é sempre o verbo principal. É ele que vai carregar a ideia da frase. Só que mesmo entre os verbos auxiliares, principalmente no inglês, vai ter um verbo que vai ser mais importante que os outros, já que é ele quem vai definir o tempo da frase e as formas negativa e interrogativa. E esse vai ser o primeiro verbo da locução. Resumindo, o primeiro verbo da locução é o verbo auxiliar mais importante. O último verbo da locução é o verbo principal, e os outros só servem para compor a ideia da frase. Ficou difícil? Já já vai ficar mais fácil. Antes de começar a explicar, eu quero te pedir que não se preocupe com os tempos verbais nesse momento. Eu vou fazer vídeos específicos sobre cada um deles. O que importa agora é a forma da frase no geral, beleza? Vamos começar com a frase mais simples possível, que é a do Simple Present. A frase é I teach English. Seguindo a regra do SVO, I é o sujeito, teach é o verbo e English é o objeto. Nesse caso, como só tem um verbo e não tem locução verbal, o verbo teach é o verbo principal. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho. A frase é You are studying English e está no Present Continuous. Seguindo o mesmo raciocínio, you é o sujeito, are studying é a locução verbal e English é o objeto. Nesse caso, a locução verbal é formada por dois verbos. Logo, o auxiliar, que é o primeiro verbo, vai ser o verbo to be. E o principal, que é o último verbo, vai ser o verbo study. Só para você ter uma ideia rápida do que eu falei sobre o verbo auxiliar ser importante por ser o responsável pelas variações, essa frase no passado ficaria assim, com o verbo to be passando para o passado, enquanto o verbo principal permanece inalterado. Pode não parecer muita coisa, já que no português acontece exatamente o mesmo nessa frase, mas isso vai ficar ainda mais claro nos próximos exemplos. A próxima frase é I'm going to travel to Europe, que está no near future. Essa frase não dá para ser traduzida ao pé da letra, ela precisa ser adaptada para um equivalente no português. E sua estrutura no inglês apresenta uma locução verbal com três verbos, o principal sendo to travel e os auxiliares sendo to be e to go. Como no exemplo anterior, se eu quiser passar essa frase para o passado, é o primeiro auxiliar que vai sofrer alteração, enquanto os outros dois verbos permanecem intactos. E para terminar, um exemplo ainda mais extenso, o da frase He's used to being traveling alone. Aqui, a locução tem quatro verbos, o principal to travel e os auxiliares to be, to use e to be novamente, sendo que o primeiro to be é que vai ser flexionado quando necessário. Entender a forma afirmativa das frases na estrutura SVO vai ser importante para depois a gente aprender a formar frases negativas ou a fazer perguntas. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe ela aí embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. O canal Bom de Língua só vai crescer com a sua ajuda, e ela é sempre bem-vinda.
Como sempre, meu nome é Sandro Ataliba e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!